Olá, chegou a hora da conexão direta entre o que se faz aqui no Senado e o que se discute pelo Brasil afora. Está começando mais um Alô Senado. Hoje a gente conversa sobre os pensionistas, as perdas financeiras entre o salário e a aposentadoria, a produtividade dos senadores, a mobilidade urbana e as ações da polícia. No passeata eletrônica, a importância das redes sociais no trabalho dos senadores. O Alô Senado começa agora. O programa de hoje começa com uma mensagem que veio lá da cidade de Cabeceiras, na Paraíba. O Cláudio Júlio Batista Cavalcante conta que a esposa dele é professora do município e hoje recebe mais de um salário mínimo. Mas ele teme que esse valor caia para apenas um salário mínimo quando ela se aposentar. O Cláudio pergunta aos senadores: por que os funcionários públicos acabam tendo perdas financeiras quando chega a hora de se aposentar? A resposta fica por conta do senador Paulo Paim. Olha, Cláudio, o servidor público, ele pode ser estatutário ou seletista. Se ela é estatutária, ela não pega o fator previdenciário. Consequentemente, ela não terá esse prejuízo. E ela poderá se aposentar dentro do sistema e os reajustes acompanharão o crescimento salarial da categoria. Tem muitos que são seletistas, né? Se ela for seletista, ela terá o reajuste conforme o INPC de cada ano depois de aposentada. Bom, nós estamos aqui trabalhando com um projeto de lei de minha autoria que vai garantir, pelo menos ao aposentado e pensionista, que o aumento real que ele vai receber será a média do crescimento da massa salarial do país. Isso se aproxima do PIB. Com isso, não terá mais esse prejuízo. Eu já aprovei um outro projeto aqui no Senado, que está na Câmara, que garante aos aposentados e pensionistas o mesmo reajuste concedido ao salário mínimo. É fundamental que a Câmara se debruce sobre essas duas matérias e votem com rapidez. Acredito que é possível que a gente consiga resolver essa questão para o ano que vem. E a reforma do Código Penal em discussão aqui no Senado continua dando muito pano para a manga. O Carlos Alberto da Silva escreveu para a gente lá de Avaré, em São Paulo, para dar a sua opinião. Segundo ele, a tortura é uma prática corrente nas delegacias e presídios do Brasil. E essa situação não vai melhorar com o aumento de penas previsto na reforma do Código Penal. O Carlos pergunta se não está na hora de repensar o sistema policial do país e a própria Constituição brasileira. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. Carlos, me permita divergir de você. Na Constituição não precisa reformar. A Constituição, no seu artigo 5º, já diz que a tortura é um crime imprescritível e inafiançável. Então, a tortura já está conceituada no texto da Constituição. O que nós temos é que nosso sistema prisional funcione, que a tortura, quando ocorra, seja denunciada e que os torturadores sejam punidos. Existe algum tipo de controle de presença e produção dos senadores? Há alguma punição quando algum senador falta à sessão ou quando não produz? Sim. A Constituição diz que um determinado número de faltas, o senador pode perder o mandato, em razão desse número de faltas. A presença é controlada no painel. Você chega todos os dias, digita a sua senha e você aparece também na TV Senado e é uma forma de fiscalização, a chamada publicidade. O controle dos projetos é feito no site do Senado. O senador, ele não vive só de apresentar projeto de lei. Um senador não pode ser aquilatado pelo número de projetos de lei que ele apresenta. Se você quiser, existem empresas que apresentam projeto de lei para você, que fazem projeto de lei. Um senador também vota contrários a projetos, contrariando projetos que possam retirar direitos do cidadão. Daí existem no site do Senado o número de projetos apresentados pelo senador e a importância desses projetos, se são ou não significativos para a sociedade. Qual a importância da internet, especialmente das redes sociais, no trabalho dos parlamentares? É isso que a gente vai saber agora com os senadores Sérgio Souza e Flecha Ribeiro. A mídia eletrônica, ela é um meio de comunicação dos mais importantes para todo cidadão, né? Para nós políticos, então, ela tem uma significação maior ainda, porque ela permite
que você possa levar a todo o seu eleitor, a toda a sociedade, o trabalho que você faz no seu dia a dia. Você pode interagir, o cidadão pode, através da mídia eletrônica, pode inclusive contribuir com o seu trabalho legislativo, e sugerindo propostas, emendas àquilo que você está tramitando no Congresso. Então é muito mais enriquecido, porque não é só você que está trabalhando, não são só os seus assessores, não são só os consultores do Senado que são da melhor qualidade, mas é toda a sociedade lhe ajudando no trabalho legislativo para uma melhor qualidade de vida de todos os brasileiros. Olha, a rede social ela é uma forma de conversa direta que a gente tem com o cidadão e é uma forma também de levar ao cidadão o conhecimento daquilo que nós estamos fazendo aqui no Senado Federal no dia a dia, né? A participação nas comissões, a apresentação dos projetos, a relatoria dos projetos, a tribuna do Senado, quando a gente propõe e forma uma opinião através do pronunciamento. A gente tem difundido isso através das redes sociais para que ele conheça um pouco daquilo que o parlamentar tem feito em favor dele e do seu estado, dos seus municípios. Lá da cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais, o Alô Senado recebe a mensagem do José Maria Santos Cardoso. A mãe do José Maria é viúva e hoje recebe uma pensão que equivale a 60% do salário que o marido recebia. O José Maria ouviu dizer por aí que as pensões de todas as viúvas seriam aumentadas para 100% dos salários. Ele pergunta aos senadores se esses boatos têm algum fundo de verdade. Quem responde é o senador José Pimentel. José Maria, as aposentadorias pelo INSS não tem qualquer proposta de alteração e desde a emenda número 20, em que a aposentadoria ela corresponde a 80% das maiores contribuições de 1994 para cá e a pensão é idêntico valor. Portanto, na questão do INSS não tem qualquer possibilidade e nenhuma proposta de alteração. No que diz respeito ao regime próprio, que são aqueles que trabalham nos municípios, nos estados e no governo federal, as alterações foram feitas através da Emenda Constitucional 41 de 2003. Portanto, não tem nenhuma proposta de alteração constitucional em tramitação no Congresso Nacional. E lá de Camamu, na Bahia, o Alô Senado recebe mais uma mensagem do Valdir da Silva Rodrigues. Ele faz uma sugestão para melhorar a mobilidade urbana e implantar em torno das grandes cidades um transporte de massa de alta velocidade, como o trem-bala, por exemplo. Isso evitaria que tudo passasse pelo centro das cidades, promovendo a descentralização do trânsito e diminuindo o fluxo de pessoas. O que os senadores acham dessa ideia? Valdir, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Cacildo Maldaner. Bom, a preocupação do Valdir da Bahia eu diria que é uma preocupação generalizada no Brasil inteiro, para fazer com que as cidades hoje, quando vão nascer, vão projetar um novo bairro, novas cidades, elas têm que ter um planejamento diferenciado, para que se previnam já esses problemas que hoje se constatam. E já tem que ser planejado na origem. Mas, como infelizmente muitas dessas cidades foram construídas diferentemente à época, nós precisamos hoje encontrar saídas para que essa mobilidade urbana ela seja atenuada, nós temos que mitigar. E aí o transporte é de trens, é dessa forma, fazer linhas especiais para ônibus, com melhores ainda o transporte coletivo, eles têm corredores mais acessíveis para que as pessoas possam deslocar. Nós estamos agora aqui implementando várias propostas já, para que se possam, ao se traçar novos parâmetros, em função até da questão de defesa civil no Brasil, em função de acidentes que ocorrem, as questões climáticas, que não se possam mais se construir cidades, povoados em lugares que não tenham segurança. Então, os traçados, essas leis estão sendo balizados. E, naturalmente, com novas propostas que chegam, que possam ajudar a melhorar isso, nós estamos abertos ao Congresso Nacional ter o dever para isso. E o Alô Senado de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador na página da TV Senado.
www.senado.leg.br/TV. Nessa página você também pode deixar a sua mensagem escrita. Basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Se preferir enviar um arquivo de vídeo com a sua pergunta, o endereço é www.senado.leg.br/alô-senado. E por telefone, você já sabe, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!